Grande YouTube, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos mais aqui para mais um vídeo. Vamos começar. Feliz com os irmãos pela mensagem. Hoje eu fui tentar mandar uma mensagem para a irmã Rose Santos. Ela enviou a mensagem, mas eu não consegui enviar. Ficou amarela e não foi. Eu agradeço cada um de vocês pela mensagem. Vamos começar assim. Senhor, obrigado por mais um dia, pelo alimento, obrigado pela família, pelo ministério, por tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai. Apesar das minhas falhas, minhas fraquezas, o Senhor tem trabalhado na minha vida, tem dado força, tem sustentado a nós, Pai. Pai, perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por alto, pensamento, ignorância, que eu fiz que eu possa fazer te agradecer, Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que teu Espírito venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmão, começando, deixando um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, 7, versículo 12. Aqui, Samuel era juiz ainda de Israel. E aqui, ele tinha vencido as batalhas através do Senhor. Aí a gente pensa, por que Samuel falou, até que nos ajudou o Senhor? Porque a escolha do filho de Israel foi errada. Ele, apesar de ter vencido as batalhas, essas batalhas, ele falou, eles pediram um rei, sendo Deus é o rei eterno. Eles pediram, nós queremos um rei como todas as nações têm, que nós vejamos, nós tocamos nele, falamos, que ganha as nossas guerras. Todas as guerras que ele ganhava, Deus dava vitória a ele, mas queria um homem. Então Benizé conversou com ele, mas não teve jeito, ele queria um rei, como todos os homens. Ele queria um homem reinar, não um espírito, não Deus. Então, Samuel pega uma pedra e coloca ali entre Mispa e Sem. E ele põe o nome da pedra Ebenezer, ele diz: Até aqui nos ajudou o Senhor. Quer dizer, até aquele instante ali, o Senhor estava no controle, estava no comando, guerreando a guerra dele. Até ali, o Senhor ajudou. Agora, quando ele põe até aqui nos ajudou, daí para frente é com vocês, a escolha de vocês. Vocês escolheram um homem, então agora, quando vocês orarem ao Senhor, ele não vai ouvir. Vai segue o rei que vocês escolheram. Assim profetizou Samuel. Quantas vezes, meu irmão, nós, por causa da luta, nos deixamos o Senhor. Quantas vezes nós procuramos procurar a ajuda de Deus, vamos procurar a ajuda de homem. Em vez de ouvir a voz do Senhor, vamos ouvir a voz de homem. Quantas vezes? E aí nós temos que meditar nesse versículo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí a gente fala, daqui para frente é comigo. Nós só vamos ter derrota. Nós vamos ter um povo derrotado, um povo de cabeça baixa, um povo triste, um povo que chora, que clama, porque a nossa escolha foi errada. Assim foi por Israel. Aí foi cativeiro, tem cativeiro. O rei que eles escolheram não andou conforme a vontade do Senhor. Saul não, ele começou bem, mas depois ele se engrandeceu, Deus mostrando a ele a diferença. Então, olha, apesar do erro deles, Deus continua sustentando ele, continua do lado dele. Deus não desamparou o povo de Israel, o povo dele. E ali, com Saul reinando, mesmo errado, Deus preparou Davi, que era um homem segundo o coração dele, para reinar, tomar conta daquelas ovelhas. Às vezes, seu líder espiritual, seu
seu líder do seu trabalho, talvez não está te ajudando, talvez não está te perseguindo. Deus prepara o melhor para você, melhor trabalho, melhor líder. Deus prepara tudo, clama. Mas não deixe o Senhor. Não procure conselho de homem, não procure a resposta, mas procure de Deus. Confia nele e ele estará nos ajudando para sempre. Enquanto nós estivermos presos. Enquanto estivermos na presença dele, não quer dizer com isso que Deus deixou ele na vontade dele, para fazer o homem fizesse a vontade dele, mas não desamparou. Quando Deus manda Davi, é porque preparando Davi para ser rei, um rei segundo o coração de Deus. Deus fez você trabalhar, meu irmão. Ele tem coisas boas para toda na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Essa é a palavra de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, a qual vou deixar o TikTok e vou deixar também no Messenger amanhã cedo, o Messenger e tal. Hoje à noite eu começo talvez. Vamos agora para o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, que começa assim, a visão de 4 animais simbólicos. Daniel tem um sonho, uma visão de noite de 4 animais que ele não entendeu. Eram os reis que estariam guerreando contra a Babilônia, o rei das Pérsias, o rei da Média. Esses eram o rei que estaria guerreando contra a Babilônia. Mas Daniel não entendeu. E ele pede a resposta do Senhor. O que seria aquela visão? Muitas vezes nós temos sonhos, temos visão, e nós não pedimos a resposta ao Senhor. Nós vamos contar nossos sonhos para as pessoas, cada um interpreta o seu jeito, mas Daniel não. Ele foi procurar a resposta de Deus. Ele foi orar para saber o que é que era aquilo. Ele não perguntou ao homem. Ele não falou com Nabucodonosor, com Beltesazar, nessa época o rei era Beltesazar. Ele não foi pedir a resposta, ele nem foi contar o sonho primeiro. Ele escutou, esperou a resposta de Deus. Se você tem um sonho, tem um projeto, coloca na mão. Deus ele tem a resposta para te dar. Vai passar por luta? Vai. Por tribulação? Vai. Todos nós que estamos nessa terra passaremos por luta, mas espere a resposta de Deus. Irmãos, a gente cai na cilada, porque nós queremos. Quando eu fui para colocar minhas filhas aqui, morando aqui no lote com a gente, eu não pedi ao Senhor o conselho dele. Porque a gente é cristão, né? Minha esposa missionária, minhas filhas diácono e diaconisa, chamei ele, a gente conversou. Nós caímos numa armadilha, não pela minha filha, pelo meu esposo. Infelizmente, a verdade eu tenho que falar. Eu tenho que dar testemunho aqui da diferença daquele homem que pede a Deus a resposta que ele espera. Eu creio que vocês veem nos vídeos de sábado e domingo o barulho da música mundana, né? Às vezes até xingamento. Pela baixo não é perto não. Já deve dar uns 10, 12 metros. Armadilha que a gente cai. Porque a gente pensa que o que a gente faz, tudo que a gente faz de qualquer jeito, Deus abençoa, não. Espera a resposta de Deus, né? Eu nem pedi a resposta de Deus. Eu consultei minha esposa e 2 filhos solteiros que moram comigo. Mas Daniel, aqui nesse sonho, ele fez diferente. Ele orou e esperou a resposta de Deus. Diz assim: e no primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava
olhando da minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi dito assim: levanta, devora e come. Aqui, irmão, eu creio que a visão que Deus estava dando, essa primeira visão que Daniel teve, de águia, com pé de homem, seria o rei da Babilônia. O outro rei, que ele se levantou, com 3 costelas entre os dentes, foi dito: levanta-se e come. É muita carne. Creio que ali, esse é o rei que levantou contra a Babilônia, que guerreou contra a Babilônia, que a destruiu. O rei da Babilônia, ele estava fraco, apesar de se sentir forte, aí ele se gloria em tudo, estava oprimindo o povo que Deus colocou na mão dele, mas Deus colocou, não foi para ele maltratar, foi para ele tratar com amor, mesmo sendo servo, mas ele não. Ele derrotou, ele machucou, ele humilhou, não somente por as nações que Deus entregou na mão dele. Ele pensou ser homem, agora Nabucodonosor morreu, agora fica seu filho, Belsazar, que era neto dele, né? Era filho e neto, não era filho. Então ele reina e continua a mesma obra do pai. A Babilônia continua no mesmo erro, as mesmas coisas continuam, as idolatrias, as fornicações, os pecados, vai só aumentando, porque Belsazar, ele não mudou. Ele continuou fazendo igual Nabucodonosor ou pior. Então aqui Deus levanta as nações contra a Babilônia. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela fala que a Babilônia, ela não existia mais, ninguém ia dar notícia dela. Ninguém sabe hoje onde ela está, a Babilônia. Talvez estudiosos até encontre, mas não encontra nenhuma coisa certa sobre a Babilônia. Que fala que era Babilônia. Igual a gente passa, né? Aqui eu morei aqui, caso o tempo morou, né? Não vai ter isso. A Babilônia ninguém sabe. Né? Sabe que a Babilônia existiu pelas histórias, mas ninguém conhece o lugar. Talvez como o povo está evoluindo demais, né? Talvez ele até encontre, através de pesquisa. A gente vê muitas pesquisas, né, por exemplo, mas a palavra de Deus cumpriu. Deus mandou as nações destruir a Babilônia. Levanta e come. Muita carne, muito pecado, muito erro. Não tinha espírito. O Babilônia não só tinha carnalidade. Muito pecado, muito erro. Então Deus levantou essas nações e mandou que devorasse, acabasse com a Babilônia. Isso nós vamos ver, irmão, lá no livro de Apocalipse, a Babilônia não existe mais. Morreu a Babilônia, nós vamos ler isso lá em Apocalipse. Essa Babilônia, que é esse mundo aqui, nós não vamos saber mais. Se alguém sobreviver aqui, não vai saber onde era nada nessa terra. Porque a palavra do Senhor diz que os elementos se enrolarão, que será como queimado com fogo. Deus vai limpar essa terra. Né? Creio que nessa visão de Daniel,
Ele está preparando nós, através dessa visão. O Apocalipse vai levantar povo, vai lançar o anticristo para devorar muita gente, vai ficar aqui. Com permissão de Deus. Porque ele tem falado conosco e nós não temos dado ouvido. Ele manda a gente consertar, nós não consertamos. Ele não obriga, mas ele nos ensina. Sede santo, porque eu sou Deus, sou santo. Mas o povo não dá ouvido. Deus manda fazer a obra, leva essa palavra toda que o povo não leva. A igreja está acomodada, está parada. Então nós vamos passar por esse tempo, irmão. Então o anticristo vai devorar onde os elementos vão ser rolados, onde o próprio Deus vai permitir o fogo. Vai mandar fogo para queimar toda a terra. Não é eu que falo, não é a Bíblia. Então Daniel teve essa visão, mas ele não entendeu. Eu interpreto essa leitura e eu estou passando para você. Se eu falar, Deus me mostrou, não vou falar, estou mentindo. Deus não falou. A Bíblia está falando, eu estou interpretando. Eu peço ao Senhor que seja a interpretação dele, que ele me conduz a interpretar. Então essas guerras são os reis que levantaram contra o rei da Babilônia. Nabucodonosor já não existe. Agora está seu filho, o neto, Belsazar, o qual profanou os utensílios da casa do Senhor, o qual usou os utensílios da casa do Senhor, está guardado, com as concubinas, com as meretrizes, usando o que não devia usar. Deus fala para ele que o tempo dele passou. Deus, irmão, está nos julgando, ele sabe nosso caminho. Ele sabe, ele permite a gente até onde ele pode suportar. Mas quando ele falar, meu irmão, basta. Não vai. Se você não parar, se eu não parar, se nós não consertar, ele vai nos tirar. E se a gente não estiver preparado, ele vai tirar com a terra. Não que manda leite e mel. Com a terra de fogo, uma terra de tristeza, de fogo. Vamos preparar, vamos ficar preparados, porque tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Irmão. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aqui, onde eu falei, eu fui poupado, não tinha lido esse versículo, onde a gente viu que aquela guerra era contra a Babilônia, mas pode ser contra a terra, essa terra que nós habitamos. Porque aqui fala que o reino do Altíssimo reinará para todo sempre com os santos dele. Aqui já está falando de Apocalipse, é fácil essa interpretação. É nós entendermos, lendo a Bíblia e lendo Apocalipse, entender. Deus aqui, através do profeta Daniel, está nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Essa visão diz respeito àquele tempo, que a Babilônia estava dominando toda a terra, que Deus deu na mão dele. Mas diz respeito ao dia de hoje, ao dia futuro. Que a Bíblia hoje, toda ela, de Gênesis até Apocalipse, nos prepara para a segunda vinda de Cristo, qual nós estamos esperando, mas que nós devemos estar preparados, consertando a nossa vida, porque Ele virá. Versículo 26 e o 27. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Temos visto na Bíblia
que todos se curvarão perante o Senhor. Todos, de velho, de criança ao mais velho, todos se curvarão ao Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina lá em Apocalipse que os santos do Senhor, aqueles que se prepararam, reinarão com Cristo por 1000 anos. O reinado de Cristo nós vemos lá quando Deus fala com Davi que se o filho andasse como ele andou, no caminho da verdade, o reinado de Davi seria eterno. E Deus prepara um para estar reinando para todo sempre. Jesus Cristo está reinando. E Jesus Cristo nos deixou uma promessa na Bíblia que aqueles que estiverem prontos, que receber a coroa de glória com o nome escrito no livro da vida, reinarão com ele por 1000 anos. Esse tempo em que Satanás será preso, por um tempo. Então, quando eu falo, o livro de Daniel, ele fala daqueles tempos. Mas nós vamos ver lá no capítulo 11 ou 12, eu não me lembro, onde fala, e tu, Daniel, sela essa palavra. Ele falou um tempo, ele escreveu. Agora sela essa palavra, que ela é para tempos distantes. Aí onde que entra o Apocalipse, no livro de Daniel. A interpretação, irmão, temos que meditar dia e dias e dias. E cada vez que nós passamos, pedir o discernimento a Deus. Toda vez que nós formos ler na Bíblia, pedir a Ele que nos ensine, que nos dê discernimento, que Ele quer falar conosco. Porque a palavra que Ele fala comigo, ela não é para ficar comigo. É para mim levar para toda criatura. Hoje eu não posso, irmão, eu não ando. Mas Deus me deu a bênção das redes sociais para me falar do nome dEle. Para nós estarmos nos preparando. Irmão, não é que eu sou chamado por Deus, você é chamado por Deus. Mas Jesus fala que são muitos chamados, poucos escolhidos. Temos que lutar para ser escolhidos. Não estou falando isso não é porque eu não erro, eu sou um pecador. Eu peco, eu erro, eu sou carne, eu sou fraco. Mas eu creio na misericórdia de Deus. Versículo 28. Aqui vindou a visão, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Uma visão, deve ter sido terrível, né, a visão, que Daniel perdeu a força, mas ele não falou com ninguém. Ele não é como eu, como você. Ele guardou no coração dele até o tempo que Deus enviasse a interpretação para que ele escrevesse. É assim que nós temos que pedir, esperar discernimento do Senhor, esperar a resposta do Senhor. Nós vemos nas igrejas aí, pessoas que passam, revelação, dom para revelação, mas não pede discernimento, passa de qualquer maneira. Quantas revelações erradas tem aí? Porque o homem está falando de si, não pediu o discernimento ao Senhor. Que Deus abençoe. Termina aqui o capítulo 7 de Daniel. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, agradeço por mais um dia, agradeço pela tua palavra, pelo alimento. Agradeço por mais um dia de vida, que o Senhor me permitir respirar mais esse dia, Pai. Agradeço pela família que o Senhor me deu, Pai. Por cada vida para que está junto comigo nas redes sociais, Pai. Hoje, Pai, nós temos a Cláudia da Silva. Hoje, Pai, mais uma amiga, Pai. Que essa palavra venha tocar no coração dela, se ela ler, se ela ouvir, e venha se transformar, Pai. Pai, eu coloco na tua mão, Pai, a nossa necessidade de portas abertas, de saúde, de restauração de lar. Nós sabemos a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Nós colocamos na tua mão e peça, Pai, que o Senhor faça conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmão, fica na paz de Jesus Cristo, acabou mais um vídeo. O nome do canal José Igual Conta a Paz de Minha História. Se inscreva lá no YouTube. Jesus Cristo está voltando, irmão. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Jamais se
Oi, me deita aqui, menina.